Passo número 2, análise da estrutura. Onde que essa análise da estrutura está localizada? A análise da estrutura é o segundo passo dentro da análise do sistema. E o que nós vamos avaliar? O que nós vamos tratar? O que o FEMEA nos diz para executar nesse nosso segundo passo? O propósito neste segundo momento a primeira coisa é definir o cliente, ou seja, quais são os tipos de clientes que nós vamos trabalhar nesse momento. O segundo elemento é a visualização do escopo da análise. Qual é a estrutura, qual é o requisito, quais são as limitações daquele momento que nós vamos trabalhar. Agora, o terceiro ponto é justamente visualizar a estrutura do sistema como um todo. Se nós estamos falando aqui do produto, então nós precisamos pensar esse produto por meio de uma representação que seja de um diagrama de bloco, de um diagrama de limite, por meio de um diagrama de um modelo digital, de peças físicas, utilização da árvore, da estrutura. Então são sugestões que o próprio FEMEA nos coloca para visualizar a estrutura do sistema. E isso é muito importante para nós termos o domínio e a completa análise das falhas possíveis naquele elemento em análise. Agora, o próximo item é a chamada identificação das interfaces, as relações, as interações, as eventuais folgas do projeto, o fechamento como um todo daquela nossa análise. E aí depois ele vem nos dizer como um propósito que nós temos também a colaboração entre equipes de engenharia, tanto da parte do cliente quanto a parte do fornecedor. E aqui se tem justamente aquela relação das severidades de um projeto, de outro projeto. A equipe tem que saber dialogar, tem que aqui ter o papel do facilitador para trabalhar muito bem nessa parte de alinhamento dessas interfaces do projeto. E aí sim, esse último elemento, que o nosso segundo passo forma a base para o terceiro passo, que é a análise da função. Então, vamos entender agora um pouquinho sobre o cliente em si. Quando nós estruturamos a parte de cliente, nós precisamos pelo menos entender que na maioria das questões nós temos três tipos ou três desdobramentos de clientes. O primeiro do tipo é aquele chamado cliente interno. O que é um cliente interno? O cliente interno é aquele que é ligado diretamente ao processo produtivo como um todo. É aquele que é relacionado, por exemplo, numa operação de montagem, numa operação de fabricação do produto, da armazenagem, ao transporte daquele tipo de produto. E muito também relacionado ao processo como um todo, ao planejamento, ao controle dos processos produtivos em geral, daquela planta em análise. Então é um cliente extremamente importante, porque aqui que as questões de falhas, elas devem ser muito bem trabalhadas. Esse é o produto que o cliente está fazendo a sua análise. Então é ele que vai avaliar, é ele que vai enxergar, é ele que vai detectar aquela eventual falha, aquele eventual problema que foi detectado ao longo, porventura, de um planejamento de FEMEA. Agora, o segundo tipo de cliente é o que se chama de um cliente intermediário. O que é um cliente intermediário? É justamente aquele que faz a interligação entre as etapas do processo produtivo e o mundo dos negócios, ou seja, o mundo dos consumidores finais, ou aquele que é o que recebe esse produto acabado e aí faz a sua comercialização. Frequentemente também dito como o que se chama de setores de entrega, exemplos, fornecedores, representantes e outras pessoas ligadas de uma forma ou de outra ao processo produtivo da empresa. E o terceiro e último ponto, que é o cliente externo. O cliente externo justamente é aquele que vai consumir aquele nosso produto, aquele que vai receber o produto. E aqui é importantíssimo a ligação do facilitador para avaliar qual é a severidade que esse cliente externo espera receber do nosso projeto, do nosso produto como um todo. Então esses três clientes, eles têm as suas parcelas de funções, tem as suas parcelas de responsabilidades e cada um é importante em um momento de análise do projeto. Por isso que aqui é muito importante que nós tenhamos essa
estruturação, nós temos esse entendimento que as funções, os requisitos, as especificações, as responsabilidades, elas devem ser muito bem delineadas, elas devem ser muito bem estruturadas ao longo do escopo do nosso DFMEA. E aí, fechada essa estruturação do cliente, nós precisamos agora visualizar que nós temos o que se chama de estrutura do sistema. Então, o FMEA, ou DFMEA, mais especificamente, ele coloca que nós temos pelo menos dois formatos de exemplos aqui para trabalhar. O primeiro deles é o que se chama de diagrama de blocos. E aí, o que é esse diagrama de bloco ou um diagrama de limite que justamente passa essas interfaces? Nós podemos entender aqui que esse diagrama de bloco, ele é uma estrutura que analisa justamente essas interfaces com sistemas adjacentes, por exemplo, com o ambiente e também com o cliente. Então, além dele fazer essa análise desses sistemas adjacentes com o ambiente e com o cliente, eu posso representar isso de uma forma gráfica. Eu posso pensar esse meu diagrama de bloco, esse meu diagrama de limite, de uma representação onde que todas essas parcelas, elas podem ser formadas pelo que se chama de caixas conectadas por linhas, por relacionamentos, como uma caixa que indica, por exemplo, esses componentes principais do produto. E aí nós vamos verificar logo em seguida um exemplo aqui visual do diagrama de bloco. Agora, o segundo ponto sugerido, que é exemplificado pelo manual do FMEA, é o que se chama de árvore da estrutura. A árvore da estrutura, para nós, é justamente o desmembramento desse produto, o desmembramento dos conceitos do nosso projeto, que ele é colocado numa função hierárquica. Então, nós temos lá um sistema, nós temos um subsistema e nós temos um componente de análise. Todas elas colocadas numa forma de uma conexão, todas elas colocadas numa forma hierarquicamente posta. E aí nós temos justamente o que se chama de uma figura do sistema completo, ou seja, que todo ele vai aparecer apenas uma vez, para que seja evitado a redundância. E aqui nós podemos delinear vários tipos de exemplos, vários tipos de oportunidades, que dependendo do tipo de árvore da estrutura, nós podemos ter centenas, muitas vezes centenas de milhares de componentes para fazermos a nossa análise. O mais importante, independente se é um diagrama de bloco ou um diagrama que utiliza a estrutura de sistema, subsistema e componentes, que é a árvore da estrutura, é nós entendermos qual é o escopo do nosso projeto, qual é o escopo que nós vamos estar analisando naquele momento. E por que se diz isso do escopo? Olha só, para nós entendermos esse exemplo de um diagrama de bloco, ou que é o diagrama de limite. Se nós estamos falando aqui que o trabalho, o nosso exemplo, o nosso projeto prático aplicado, ele está trabalhando no sistema levantador do vidro, o que nós temos nesse sistema levantador do vidro? Nós temos as suas relações, nós temos as suas interfaces, por exemplo, com o cliente. Qual é o tipo de cliente que nós estamos operando? É um cliente interno, é um cliente intermediário, é um cliente externo? Qual é o tipo de serviço produtivo que nós vamos estar trabalhando? Qual é a etapa de manufatura, de fabricação que nós estamos naquele momento, aquele produto está passando? Ou também a parte de expedição, qual é o elemento de produto acabado que nós estamos pensando nessa etapa de diagrama de bloco? Tudo isso no sistema levantador do vidro, que dentro desse sistema levantador do vidro, se aqui nós deixarmos marcado, nós temos um dos componentes que é o motor do levantador do vidro. E aí, por que tem essa questão do motor do levantador do vidro? Nós temos aqui que recordar que o diagrama de bloco, justamente, ele mostra essas interfaces, essas interferências que o motor do levantador do vidro tem com outras relações. Por exemplo, ele tem o sistema de comutação, que aí, se nós dividirmos o sistema de comutação para enxergar ele de uma forma com seus limites, por exemplo, nós temos a escova de carvão, nós temos o porta-escova, nós temos a unidade de controle eletrônico, e esse sistema de computação, o que ele exerce aqui? Ele tem uma saída dos parâmetros de saída, e ele vai aqui ofertar, ou ele vai entregar, ou ele vai oferecer
uma interface no conversor eletromagnético, ou seja, dentro desse conversor eletromagnético nós temos as questões dos ímãs, do eixo induzido e de vários outros elementos. E esse conversor eletromagnético, ele vai entregar como uma saída, como um processo que ele teve uma entrada e vai ter uma saída aqui para o conversor magnético mecânico. E esse conversor magnético mecânico vai ter os seus componentes também, por exemplo, a carcaça do motor e outros itens. Então, também tendo uma saída. Então, o que é importante aqui nós destacarmos? Que o diagrama de bloco como um todo, ele, o motor do levantador do vidro, ele também tem as suas relações, por exemplo, com a guia do vidro, com o mecanismo levantador e com outras opções. E aí aqui é muito importante nós destacarmos esses detalhes quando nós estamos utilizando, por exemplo, o diagrama de bloco ou de limite, que o projeto ou que a equipe de projeto tem o domínio exato dessas relações, dessas interfaces. Por isso que é importante nós fazermos com muito cuidado o detalhamento do projeto, quando nós estivermos na parte do projeto informacional, quais são todas as especificações meta que nós vamos utilizar, depois na parte de conceito, o desdobramento desses conceitos para nós entendermos todas essas relações de entradas e de saídas em cada bloco de análise. Então, finalizado o diagrama de bloco, o diagrama de limite, nós passamos agora para a questão da árvore da estrutura. E aí, para nós termos um exemplo como o FEMEA e tem uma relação muito grande com o setor automotivo, aqui nós pegamos o exemplo do setor automotivo. Se nós pegarmos uma estrutura de um automóvel, claro que nós temos vários sistemas para fazer análise. Até aqui pegando alguns deles, alguns exemplos, podemos ter o sistema de motorização, o sistema elétrico, o sistema de transmissão, suspensão, sistema de frenagem, de direção, a carroceria e vários outros elementos. Mas o que é mais importante, e aí eu deixo como uma observação, é nós nos restringirmos a nossa análise no escopo previamente proposto. Então, para cada FEMEA nós temos um escopo previamente já definido. E aí dentro dessa nossa árvore da estrutura, se nós colocarmos aqui em um formato de sistema, subsistema e componentes, justamente para o automóvel, o que nós temos aqui? A primeira parte, o veículo, é o que se chama de sistema. Então, vou marcar aqui, ó, é um sistema. Agora, se nós detalharmos um pouquinho mais esse nosso veículo, nós vamos começar a entender os que se chama os de subsistemas. Então, nós temos os subsistemas, pode ser o sistema da parte que se denomina de estrutura ou carroceria, frenagem, o trem de força, direção, suspensão, eletrônica, elétrica, o design desse nosso veículo. E isso, para você avaliar do sistema para o subsistema, nós precisamos ainda detalhar mais elementos, que é o que se chama de componente ou componentes. Nós temos milhares de componentes numa estrutura veicular como um todo. Só que se nós avaliarmos nesses três elementos do sistema, que seria o nosso primeiro S, o subsistema, o segundo, e o componentes como a letra C, e aí vem o nosso sistema, subsistema e componente, que é colocado no manual do FEMEA, nós vamos avaliar que nós não conseguimos necessariamente trabalhar nesse modelo uma análise específica do FEMEA. Nós precisamos entender um pouquinho mais, nós precisamos dialogar, nós precisamos ter aqui. E aí, fazendo uma remoção nesses pontos, nós precisamos entender quais são os limites, tanto para a parte superior ou nível superior e também para o nível inferior. E aí, justamente nessa estrutura, nós precisamos começar a entender que a nossa análise, pelo menos nesse nosso exemplo do projeto prático aplicado, nós temos que justamente dentro dessa eletrônica o sistema levantador do vidro. E aí você analisa por essa imagem, quantos tipos de FEMEAs nós podemos produzir, quantos tipos de relações e lições aprendidas nós temos de FEMEAs para fazer análise. Por isso que a equipe tem que ser versátil, por isso que a equipe tem que ter um facilitador, porque senão, muitas vezes, o projeto não vai andar, o projeto não vai aqui
ter um tempo previamente delimitado para finalizar. E é justamente o que nós precisamos. Em qualquer gestão de gerenciamento de projeto, nós precisamos fazer uma acabativa, nós precisamos fazer uma entrega daquele nosso resultado, que é o nosso FEMEA, ou os vários FEMEAs que a equipe necessita naquele momento. Então nós precisamos entender muito bem desse escopo. Finalizado esse sistema levantador do vidro, eu vou deixar aqui marcado ele, nós precisamos agora entender que esse sistema levantador do vidro também ele exerce uma função de sistema para outros subsistemas e também para vários componentes. Ele pode ser desdobrado. Se nós pegarmos o sistema levantador do vidro como o nosso elemento, ele pode ser entendido como um sistema que tem pelo menos 3 subsistemas. Então tem o subsistema do motor do levantador do vidro, o subsistema do mecanismo levantador e um subsistema de guia do vidro. E aí você avalie que dentro dessa nossa estrutura nós podemos ter mais subdivisões. Então, quanto mais nós vamos detalhando, quanto mais nós vamos especificando o nosso escopo, nós vamos criando novos sistemas dentro daquela estruturação em geral. Então, se você fizer uma análise, nós pegamos aqui como um sistema, o levantador do vidro, mas nós podemos pegar também essa relação como um todo aqui. Se nós marcarmos aqui de uma melhor forma, nós temos lá o motor do levantador do vidro. Ele pode ser entendido como um sistema também. Então, o sistema motor do levantador do vidro, assim como o sistema de comutação, que ele é, na verdade, um subsistema para a nossa análise. E aí, o porta-escova, escova de carvão, unidade de controle eletrônico, são entendidos como aqui sistema, subsistema e componente. Ele é um componente. Então, nós temos um sistema aqui, um sistema, um subsistema e um componente, ou vários, vamos colocar aqui melhor, vários componentes. Só que nós precisamos entender o escopo. Qual é o escopo da nossa análise? Qual é o elemento que nós vamos fazer análise naquele momento? Qual é o FEMEA? Para onde que o FEMEA vai ser direcionado o seu escopo? E aí, se nós fizermos uma relação aqui de delimitar esse nosso escopo, nós vamos colocar que o escopo da análise é justamente esse pontilhado e estruturado aqui para nós como motor do levantador do vidro, o sistema de comutação e o porta-escovas. E aí nós temos o quê? Que esse é o que se chama de sistema no escopo, ou é uma estrutura ou uma subestrutura independente. Por que nós dizemos que é uma subestrutura independente? Porque ela vai ser analisada, ela vai ser tratada independentemente das outras. Nós podemos ter vários FEMEAs sendo analisados, tratados, delineados, independentemente dos outros aqui. Porque lembra das questões do diagrama de bloco, os seus limites, as suas interfaces? Claro que cada uma exerce uma influência, uma interferência positiva ou negativa, mas nós precisamos entender também ela como um subsistema ou uma estrutura independente de análise. Então, quando você estiver fazendo a análise do seu FEMEA, faça essa definição do seu escopo e dentro da definição desse escopo, comece a pensar na árvore da estrutura, no seu projeto, na parte do seu produto. E aqui fica a observação que nós precisamos entender muito do nosso sistema, dos nossos vários subsistemas e das centenas de milhares de componentes que existem num projeto de um produto. Então nós precisamos fazer essa análise com muito cuidado, o projeto conceitual, o conceito daquele nosso produto, o conceito daquela nossa máquina, daquele nosso equipamento. Tudo isso porque para que nós tenhamos a análise do FEMEA. Seja possível analisar o FEMEA com a árvore da estrutura. Se nós não delinearmos, se nós não definirmos, não desdobrarmos
o sistema, subsistema e componentes, nós não temos como fazer uma aplicação efetiva, nós não temos como fazer uma aplicação do FEMEA que vai nos gerar um valor agregado no nosso projeto. Então fica aqui essa questão de sempre fazer análise de árvore da estrutura pensando em sistema, subsistema e componente. Então, fechado esse escopo de análise, agora nós vamos pensar quem é o elemento foco dentro dessa estrutura, com quem que nós vamos trabalhar com muita atenção aqui. O primeiro ponto definido o escopo de análise, o segundo ponto é o elemento foco, que é o sistema de comutação. E esse sistema de comutação, ele é aqui avaliado pelo nosso desenho, pela nossa hierarquia. O sistema de comutação está relacionado, pelo menos, com outros 3 desdobramentos ou os 3 componentes: o porta-escovas, a escova de carvão e a unidade de controle eletrônico. Então são esses 3 elementos, mas nós precisamos focar pelo menos um desses elementos ou um desses componentes, que é o porta-escovas. Então, o que nós temos aqui? Se nós isolarmos somente aquilo que vai nos interessar para o nosso escopo ou para os elementos de interface que nós estamos trabalhando aqui, eu selecionei o motor e o levantador do vidro, que desdobrando hierarquicamente esse motor e levantador do vidro, nós temos o sistema de comutação, e desdobrando hierarquicamente esse sistema de comutação, nós temos o porta-escovas. E aí você pode estar perguntando, mas como eu parei no porta-escovas e não continuei com a escova de carvão ou com a unidade de controle eletrônico? Porque são outros FEMEAs, porque são outras relações. Então, eu estou fazendo a seleção no porta-escovas até esse momento. Agora, se você quiser, você pode fazer análise no elemento escova de carvão, ou pode fazer análise de FEMEA para a unidade de controle eletrônico. E aqui, essa é uma relação importante. Nós não conseguimos necessariamente fazer um FEMEA para os 3 aqui. Por que nós não conseguimos? Porque para cada um pode apresentar um tipo de falha, cada um pode ter uma questão, um grau de severidade. Então, nós precisamos fazer, sempre lembrando que o FEMEA é uma análise de ponto único. Então, nós precisamos, qual é o ponto que nós estamos estruturando aqui? O ponto nosso é o porta-escovas. Nós precisamos entender muito bem das delimitações e da análise do FEMEA, onde que ele vai agregar o valor. E por isso que nós não conseguimos pegar 2 ou mais componentes para fazer a análise. Sempre lembrando que o FEMEA é uma análise qualitativa que trabalha em análise de ponto único. Então, se é ponto único, porque é só um elemento, é só um componente que nós vamos fazer essa nossa análise. E aí, o que nós temos aqui? O que o FEMEA ou o DFEMEA de projeto, ele nos orienta a fazer? O primeiro passo era nós preenchermos o cabeçalho, era nós preenchermos toda a estruturação, os dados, o cliente, qual era o FEMEA e tudo mais. Agora, o segundo passo, o que ele nos diz? Que nós precisamos preencher essa tabela de análise da estrutura. Então, eu já deixo ela, e assim eu vou usar para os demais passos, análise que ela é desdobrada sempre em tabelas. E aí nós vamos ter passo 2, análise da estrutura, e nós precisamos preencher qual é o nível superior, ou o que se chama de próximo nível superior, aqui muito entendido como um sistema. E aí depois, qual é o nosso elemento foco? Qual é o nosso elemento que nós vamos estar trabalhando como um elemento pontual, que poderia se fazer um pensamento que é o subsistema. E aí depois, próximo nível inferior, ou o tipo de característica, que é o componente. Então, nós temos essa análise da estrutura, e essa análise da estrutura nós temos na planilha do Excel, toda ela também delineada nesse formato, em sequência, para nós fazermos esse nosso entendimento, esse nosso exemplo. E aí o que nós temos? Próximo nível superior. O que eu detalho
O que eu penso sobre o próximo nível superior? Ele recomenda que o Vermeer diz que o próximo nível superior é o mais alto nível, justamente da integração dentro do escopo da análise. Por que se tem isso? E por que é importante eu mencionar? Porque nós precisamos entender, e aqui faço mais uma fala sobre isso, para ficar muito claro, para ficar transparente e didático, para que você entenda que quando nós estamos fazendo a aplicação do FEMEA, do DFEMEA e depois, posteriormente, para o PFEMEA, que é o processo, nós analisando o escopo, definindo o escopo, o que nós vamos fazer? Estruturar quais são os níveis, o próximo nível superior, o elemento foco e o nível inferior. E o próximo nível superior é aquele que agrega, é aquele que tem toda a integração da nossa análise. E ele justamente pode aqui, como um exemplo, pode ser um sistema, pode ser um subsistema ou um conjunto de sistemas. E justamente por isso que aquilo que eu mostrei a imagem. Então tem um veículo, tem os seus vários sistemas ou subsistemas e dentro daqueles sistemas, daqui a um pouco ele é transformado em vários subsistemas. Então justamente essa é a nossa estruturação. Se nós pegássemos a figura anterior, nós vamos ver que o motor levantador do vidro, na verdade, ele era no início um componente. Depois ele virou um sistema. Então ele virou um próximo nível superior, um conjunto no nível de integração dentro do nosso escopo. E aí, o que nós vamos fazer aqui? Como é que nós vamos preencher essa nossa tabela? O que nós vamos colocar nesses espacinhos em branco aqui? Aqui que vai sempre as respostas desses nossos elementos. O que nós preenchemos aqui? Nós vamos colocar justamente quem é essa nossa estrutura. E aí, o elemento análise da estrutura, o próximo nível superior é o motor do levantador do vidro, que nós vamos colocar justamente aqui, motor do levantador do vidro. Bom, finalizado esse primeiro ponto, agora nós precisamos entender o seguinte: nós definimos esse nível, o maior nível da nossa integração. Mas qual é o segundo elemento? Ou o chamado elemento foco? O nosso elemento foco é justamente aquele item que é tema, ou seja, que é o assunto, que é o conteúdo que nós vamos estar abordando nessa cadeia de falhas. Então, o elemento foco, para ficar bem definido, é justamente aquele conteúdo. Qual é o item que nós vamos estar trabalhando, que nós vamos focar a nossa análise? Aqui, justamente definido, que é o elemento foco, que é o item que nós vamos trabalhar especificamente no nosso projeto. Então, sistema de comutação, nós vamos colocar aqui no elemento foco. E aí, o próximo e último item é o próximo nível inferior, aquele mais detalhado, aquele mais especificado. Ou seja, o que representa esse próximo nível inferior? Ele descreve justamente o componente, ele descreve, se for o caso, uma interface, uma característica específica, daqui a pouco uma geometria, um tipo de material, um tipo de acabamento, um tipo de revestimento, um tipo de processo produtivo. Então, aqui entendido que é o porta-escova. Então, nós vamos pegar o porta-escova e aqui, como já colocado, porta-escovas, que é o elemento aqui definido como próximo nível inferior. Então, essa é a nossa representação. Vou deixar aqui sem nenhum elemento, mas você avalie que nós temos o próximo nível, que é o superior, que é o nível mais alto aqui de integração. O segundo, que é o elemento foco, que é aquele que é o conteúdo, o tema que nós vamos trabalhar. E o terceiro ponto, que é o próximo nível inferior, que é justamente aquela descrição, aquele detalhamento, que é aquela representação, aquela característica desse elemento foco, que aqui no nosso caso é o porta-escovas, que é o próximo nível inferior ou a característica. Então, finalizado esse passo 2, agora nós vamos partir para o passo 3.